de Jesus, amém e graças a Deus. Quantos estão com vontade de ouvir a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo, vamos fazer uma declaração primeiro, tá? João 14, 7 é o versículo que nós vamos ler. E assim que nós fizermos essa declaração, o Gilson vai nos conduzir aqui em um período de adoração a Deus, tá? Declare junto comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abra ela aí lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Em nome de Jesus. Antes de fazermos a leitura, seja ministrado, tá? No seu Santo Espírito por essa música. Em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, vem habitar. Eu te convido, Pai, vem morar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo.
perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Oh Senhor, Aleluia, Espírito Santo de Deus, nos permita desfrutar da tua presença manifesta. eu sou casa morada de Deus, sou templo do Espírito Santo de Deus. Nos permita nessa manhã, Espírito Santo, ouvir a tua Aleluia. voz. Aumenta, Pai, a sensibilidade em nós ao teu Santo Espírito. Diminua a resistência da nossa alma, Pai. Nós possamos entregar como uma oferta nessa manhã, Pai, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós esperamos. Que o Senhor governe sobre todas as coisas. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Muda tudo de lugar. Em nome de Jesus, fica à vontade entre nós. Traga uma aplicação individual e específica sobre essa palavra na vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Que nós possamos sair daqui, Pai, com a certeza e a convicção de que o Senhor falou conosco. O Senhor esteve à mesa e nos serviu nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis o Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, vê a mim e vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, Espírito Santo de Deus,
guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Aleluia. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Manifesta-se aqui, Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar, Não se em nome de turve o Jesus. vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Olha o tema da mensagem que Jesus nos deu hoje. Senta aqui, filho. Hoje sou eu que quero falar contigo. Às vezes nós colocamos, ou tentamos colocar Deus nos nossos protocolos, nos nossos métodos, nos nossos meios de fazer as coisas. Os discípulos de Jesus se caminhavam junto com eles, embebedados pela religiosidade, Maria, pelos métodos, pela lei oral, pelas midrash, pelos talmudes, pelos midrashim, irmão, tanta coisa que compõe a cultura religiosa judaica. Eles embebedados de tudo aquilo, queriam que Deus se apresentasse a eles, no protocolo que eles criaram. Queria, pastora, sentar Deus aqui como às vezes nós fazemos. Deus, senta aí, tem algumas coisas para te falar. E queremos que Deus se assente aí, que Ele valide todos os nossos planos, os nossos projetos. Quantos testemunhos que eu já ouvi de grandes líderes e homens de Deus, que às vezes Deus chama eles para um momento de busca por Deus. Deus faz esse silêncio, irmãos. E aí o pastor vai lá e põe uma cadeira ali. Senta aí, Deus.
achando que a autoridade desse protocolo, desse relacionamento é nossa. Mas hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para fazer o contrário, para te fazer sentar ali, ó. Filho, senta aqui que eu vou falar contigo. Eu não funciono como o mundo funciona. Ramassora, Braiacei. Eu funciono na contramão do mundo. Não funciono dentro dos protocolos. Não adianta tentar encontrar Deus em protocolos, em métodos. A vida com Deus é relacional, irmão. Ou nós vamos atrás de desenvolver relacionamento com Ele para conseguir olhar para Jesus e ver o Pai em Jesus, ou vamos ficar sempre esperando que Ele caiba dentro dos nossos métodos. E desculpa, irmão, essa é a verdade. Deus não vai se diminuir para entrar na sua vontade. Ele é soberano, irmão. Ele é sobre todas as coisas. O Wallace foi muito inspirado por Deus para falar isso aos nossos corações. Ele nos quer, Ele nos chama. Tem um convite aqui: filho, senta aqui. Mas se você não quiser, irmão, Deus não vai se curvar diante da sua vontade. Tá bom, eu vou deixar de ser Deus porque você quer. Esquece, irmão, isso não vai acontecer. Você vai passar uma vida esperando ouvir Deus através de outra pessoa, precisando de um profeta, precisando de um protocolo, precisando de um ambiente, precisando de uma música. Que tristeza que tem no meu coração agora, pastor. Precisar de algo para conseguir conectar com o Pai que é tudo em todos. A raiz dele está aí dentro de cada um de nós, está aqui, irmão. Mas enquanto nós estivermos querendo que Deus se curve aos nossos formatos, vamos passar uma vida, tenta aqui, tenta ali. Essa igreja não é do mistério, deixa eu ir na outra, que lá tem revelação. Irmãos, eu tenho uma palavra de amigo para você nessa manhã. Eu vou deixar agora o pastor e eu vou assumir a posição de amigo nessa manhã. Não fique olhando lugares que aparentemente manifesta a Deus através de algo. Olhe para lugares que te ensinam a encontrar Deus do seu relacionamento diário com Ele. A cada manhã, você lá desenvolver o teu relacionamento com o teu Pai, com aquele que você canta aí. Estou perdendo tudo por amor a Ti, mas não consegue perder meia hora em oração. Não consegue sentar para ouvir a voz do Pai, só chega, senta aí. Deus, minha conta está atrasada. Deus, minha mulher é um caos. Deus, meu marido, se você não fizer algo, eu vou matar ele. Deus, meus meninos estão dando trabalho. Deus, não sei o que. Deus, não sei o que. Faça tudo em teu nome. E vai viver a vida. E ele, eu posso falar? Eu posso falar? Mas não, Deus só fala comigo através de um profeta. Deus só fala comigo se for através do meu protocolo. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te fazer entender algo. A nossa medida mudou. Ele está nos levando a uma medida maior de maturidade espiritual nele. Ele está nos conduzindo a um lugar onde nós não vamos estar procurando os métodos, irmãos. Está procurando aquilo que aparentemente carrega Deus, aquilo que fala em nome de Deus. Cita até a Bíblia de vez em quando, para não ficar nas minhas palavras. Aí vai lá e cita algum versículo, mas a maior parte do tempo está falando de si mesmo. Deus não está nesses protocolos, irmão. Deus está numa vida genuína de devoção, de piedade, de santidade, de amor a Ele, de amor ao próximo, irmão. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e o mandamento que Ele nos deu é amar uns aos outros, irmão. Não tem como nós dissermos que amamos a Deus se nós não suportamos os nossos irmãos.
nós vemos problema. Porque fulano é não sei o quê. Porque fulano é não sei o quê. Se você ama Jesus Cristo, irmão, guarda o meu mandamento: amai-vos uns aos outros. Meu Deus. Jesus tem me confrontado muito. Essa semana, não sei de onde está brotando lágrima. A temporada de 2026, será necessário para que nós consigamos suportar a presença manifesta de Deus aqui na casa. É a porção que Ele tem para esse ano, restauração do sacerdócio. E para que nós consigamos suportar isso, Ele começou a cavar. Pastor, cavar dói, hein? Quando você começa a cavar a terra, você começa a tirar um monte de sujeira. Está tudo enterrado, pastor. A gente não faz ideia. Olha lá por cima, às vezes tem até uma graminha verde, principalmente se for do vizinho. Mas começa a cavar, irmão, bate numa pedra. Quem já fez buraco na terra aí? Está ali cavando e bate numa pedra, você fala, mas meu Deus. Então bate numa raiz. Irmão, quando encontra uma raiz, aí você tenta cavar dos lados e aquela raiz, ela vai se apresentando estrondosa, maior do que a árvore que tem lá. E quando Deus começa a cavar em nós, pastor, às vezes nós vamos encontrando raízes lá que a gente fala, meu Deus, como que isso estava aí? Só que Deus não cava para nos expor. Deixa essa semente cair no seu coração. E não tem lágrimas, sabe, de dor ou de remorso, mas de constrangimento genuíno. Porque os nossos protocolos às vezes ganham prioridade na nossa vida. Os nossos achismos, os nossos formatos, a nossa teologia, às vezes vai ganhando prioridade. A nossa agenda, irmão, nossa agenda vai ganhando prioridade. Enquanto Deus está lá, no relacionamento, nós trocamos o fazer em nome dEle pelo estar na presença dEle. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te abrir os olhos. Eu não estou aqui na posição de apontador ou de acusador. Deus me livre disso. Eu sei que vou prestar contas de cada um dos meus, até dos meus pensamentos. Meu Deus. Eu estou falando para vocês a partir da posição de quem está sendo confrontado por Deus nisso. Até que ponto tem valido a pena, Raquel, tentar sustentar a minha agenda, os meus pensamentos, o meu jeito, ao invés de sentar e ouvir o plano dEle, que no fim é bom, é perfeito, é agradável, são planos de paz e não de mal. Eu sei que agora dentro da sua cabeça vocês podem estar um monte de confusão acontecendo. Mas e isso e aquilo? Isso é o chamado guerra espiritual, irmão. Deus está abrindo um caminho para que você enxergue a solução para o seu grande problema hoje. Hoje, se você conseguir silenciar a voz da sua alma que grita incessantemente dentro da sua cabeça, se você conseguir silenciar essa voz e aumentar a voz do Espírito dentro da sua mente, dentro do seu ser, você vai começar a ouvir um projeto que Deus tem para a sua vida, e que nesse projeto você será próspero, abundante. Não estou falando de dinheiro não, gente, estou falando de prosperidade na síntese, na essência da palavra. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Dinheiro só potencializa aquilo que você já é. Deus me livre de ter muito dinheiro.
Agora, a prosperidade na essência da palavra, é isso que o Evangelho traz. Prosperidade na família, na saúde, numa vida espiritual, numa vida de piedade, na vida relacional, no amor entre os irmãos. Nós precisamos resgatar essa união. Eu estava compartilhando com o presbítero Paulo, há anos atrás, talvez poucas pessoas que estão aqui há muito tempo com a gente vai se lembrar. Os mutirões que nós fazemos na igreja, aquelas feijoadas, lembra que todo mundo se mobilizava para comprar bateria? Quem lembra da feijoada da bateria aí? Levanta a mão aí. Tinha motoqueiro lá na igreja entregando marmita de feijoada, as mulheres na cozinha, as festas do milho, lembra? Quantas sacas de milho que a mulherada estava lá ralando milho lá, e alegria, louvores e muito esse sentimento de união entre os irmãos. Quantos lembram disso em nome de Jesus? Levanta a mão aí, ó. Tinha os desafios? Lógico, irmão, nós somos seres humanos, irmãos da mesma família de Cristo, sempre haverá desafios. Não adianta você achar, falar, aí pai, é assim, é como a sua casa é, como o seu trabalho é, como outra igreja também é, como qualquer ambiente que encontram-se dois seres humanos, a partir daí já começam os desafios, irmão. Às vezes você com você é um baita desafio, seja sincero, é ou não é? Aí dentro desse cabeção aí que Jesus deu, às vezes é uma guerra aqui dentro, que você tem hora que eu falo, tá louco, dá paz. Como que você tem a expectativa de que chegar aqui? Não, aqui não é o céu não, irmão. Aqui é onde nós vamos manifestar o reino de Deus. Aleluia. Aqui é onde que a necessidade pela presença se apresenta. E se não for a presença, se não for o amor de Deus na minha e na sua vida, como amar uns aos outros, irmão? Essa é a graça do Evangelho. É na diversidade, é no problema, é na dificuldade, é no conflito, que a necessidade de Deus se aparece. E às vezes Deus permite que grandes problemas se apresentem, para que surja a imensa necessidade de buscar Deus. Talvez, quando nós aprendemos essa rota, muitos dos nossos problemas vão diminuir. Deus pode estar permitindo muitos problemas, presbítero, para que nós voltemos a esse lugar. Então quando a gente aprender e falar, opa, se o problema está vindo para que eu vou buscar Deus e Ele tem a solução do meu problema, então eu vou buscar Deus antes do problema chegar, sim ou não? E através da vida relacional, você troca o seu fardo com o fardo dele, que é um fardo leve. Sejam sinceros, irmãos. Quantos aqui hoje tem carregado fardos que às vezes você acha que faz, acho que Deus não está me vendo? Sejam sinceros, levanta a sua mão aí. Acho que Deus não está olhando para a minha causa. Acho que eu estou em pecado, sei lá, estou com o dízimo atrasado. Corre lá, fala com o pastor Júnior lá, viu? Fica a dica. Fizeram macumba para mim. Irmão, como tem crente que tem medo do diabo? Eu nunca vi isso. Só pode, acho que foi obra de macumbaria, você viu? Desgraçou a vida. Irmão, quem é maior, pelo amor de Deus? Qual reino ganha? Qual é o reino que já é de vitória em vitória? Qual é o rei dos exércitos que nunca perdeu uma só batalha? Quem está dentro de você, irmão? O que falta é você passar a se ver como Jesus se apresentou, olhando para os discípulos e falando, Filipe, para onde você está olhando, irmão? Estou com vocês há tanto tempo, e vocês não conseguiram ver o Pai em mim, estão esperando protocolos, estão esperando um rei sentado num cavalo branco, com um exército físico, que morre, que perece, que perde batalhas. Olha como a expectativa do homem é pequena. Não conseguia ver, como Eliseu fez a oração para que Geazi visse. Pai, abra os olhos do moço, deixa ele ver o exército que nunca perde uma só batalha. Os olhos do moço se abriram, irmão. Então ele viu cavaleiros, carruagens de fogo. Ele viu o tamanho do exército que guerreia por mim, irmão.
mesmo eu não merecendo. Mesmo eu não merecendo, pastor Laurito, esse grande exército está acampado ao meu redor. E às vezes o que me dá medo, Fran, é o que está ao meu derredor, que só está fazendo barulho. Mas eu estou protegido e guardado. E o que falta é poder reconhecer Ele e falar assim: Pai, eu vou viver pelos Teus propósitos. Coloque em mim, Senhor, a lente do reino dos céus, para que eu olhe a vida a partir de como o Senhor a vê, e não como eu quero que seja. Talvez se nós olharmos a vida como nós queremos que a vida seja, nós vamos ver igual Felipe. Eu não estou aqui, criticando o irmão era uma benção. Diz aí que foi até trasladado, né? Mas mesmo esse irmão Felipe, que Deus o tenha em um bom lugar. Mesmo o irmão Felipe, Fran, precisou passar pelos seus momentos de aprendizagem, irmão. E hoje eu tenho claro, uma convicção no meu coração, que esse ambiente aqui de aprendizagem vai nos fazer viver coisas grandes como Felipe viveu, depois de ter sido confrontado por Jesus Cristo. Escreveu o nome dele na história, Gilson. Mas a partir do momento que ele conseguiu encontrar o verdadeiro propósito da vida dele, o perigo de fazer as coisas como nós já conhecemos, sabe qual que é? Morrer no meio do deserto esperando a promessa acontecer. Quantos sabem de que eu estou falando aqui? Quem não sabe de que eu estou falando, levanta a mão, sim. Seja sincero, o Espírito Santo está aqui. Quem não sabe de que eu estou falando, levanta a mão. Então não vou explicar, todo mundo sabe. Perdeu a chance de aprender. Vou explicar só porque você levantou a mão. Aleluia, mais um, tá vendo? O réu confesso começa, o Espírito Santo começa a trabalhar. Moisés, irmão, uma vez Deus falou a ele: toca na rocha, a rocha vai dar água. Eles estavam caminhando no meio do deserto, eles precisavam de água. O maná vinha todas as manhãs, eles precisavam da água. Então Deus deu a direção para Moisés: vai lá, toca na pedra e a pedra vai soltar água. E ele fez assim, foi lá, tocou na pedra, a pedra soltou água. Mudaram de geografia, foram para uma nova posição, a necessidade de água veio de novo. E Deus falou para ele a mesma coisa: vai lá, só que agora Deus mudou o jeito. Não é porque ele conseguiu uma vez que Deus vai ficar parado naquela estação. As experiências que Deus já te fez experimentar, irmão, é só um degrau para que você avance para a próxima estação. Não adianta você achar porque você achou Deus lá dentro do seu banheiro, que todo dia agora Deus vai estar lá. Talvez Deus agora vai se esconder atrás da cortina. Talvez Deus vai te levar para a cozinha. Daqui a pouco você está gritando na rua, irmão. É o propósito dele. Ele vai te conduzindo em medidas novas, em águas mais profundas. Para Moisés a primeira estação foi: toca na rocha, a rocha vai prover o que você precisa. Agora quando ele foi lá na rocha de novo, não toca na rocha, agora você fala a rocha. Só que o que Moisés fez? O método que ele já sabia. Qual é o método? Tocar na rocha. Ele pegou o cajado dele, bateu na rocha. O que aconteceu? Saiu água ou não? Sim, saiu água. Ele já conhecia esse processo. Mas ele obedeceu à voz de Deus? Ele não experimentou o novo de Deus para a vida dele. Deus estava querendo promover a vida dele a um novo nível de experiências extraordinárias. Só que ele estava preso dentro do que é conhecido. Ele estava preso dentro dos protocolos dele. Ele estava dentro daquilo que não, eu já sei. Eu já fiz sair água da rocha. Eu já sou o cara. Eu ouço Deus. Deus falou comigo. Eu não preciso obedecer ao que Ele está falando para essa estação. Porque lá atrás Ele falou comigo daquele jeito, farei do mesmo jeito. Irmão, a estação mudou. Talvez você está esperando que Deus fale com você como Ele falou lá atrás, e hoje Ele te trouxe aqui para te fazer entender. Abra o seu coração, que Ele está te chamando em uma nova medida. Aleluia! E nessa nova medida haverá uma nova experiência com Deus. Não queira fazer do seu jeito, faça do jeito dEle. Senta para ouvir o que Ele está falando. Aleluia! Quantos aqui são crentes há mais de um ano?
Fica com a mão levantada. Quantos aqui são crente há mais de 5 anos? Quantos aqui são crente há mais de 10 anos? Quantos aqui são crente há mais de 15 anos? Quantos aqui são crente há mais de 20 anos? Quantos aqui são crente há mais de 30 anos? De repente o braço encurtou. Vou parar para não expor aí ninguém, tá bom? Fica tranquilo. Irmão disse que a sua forma está lá quando Noé pisou. Tem a pata de Noé, tem a sua do lado, né? Brincadeira à parte. Já pensou, presbítero, que levantou a mão assim, estou te denunciando aqui. Se o senhor esperasse Deus se manifestar do jeito que Ele se manifestou lá quando o senhor aceitou Jesus, na arca de Noé, ou lá, tão distante. Os tempos mudam, irmão. Deus é o mesmo, Ele é imutável. Se tem uma coisa que nós podemos descansar é que Ele não muda, mas o tempo muda. E para avançar nos corações das pessoas que estão mudando conforme o tempo, Ele também muda as posições dele, Ele muda, sabe, o jeito dele se apresentar. Antes era com expressões externas, coluna de fogo, era nuvem, era água na rocha, era mar se abrindo. Sabe como Ele se manifesta hoje? Conforme o tempo foi passando, Ele foi se tornando especialista em reciclagem. Ele vai lá no que foi descartado. Ele vai naquele que está quebrado, que não encaixa, sabe, aquele que fez tudo errado, todo arrebentado. Aí Ele pega esse, conserta, passa um super bom, restaura, limpa, deixa bonitinho. E aí então, como um perfeito artesão, Ele começa a atribuir valor, colocando coisas preciosas dentro de um vaso informe e remendado. Não é sobre o vaso, irmão, é sobre as coisas preciosas que Ele tem depositado dentro, daqueles que se permitem passar pelos processos de restauração dele. O vaso em si é o barro e não é atribuído muito valor. Agora ele ganha valor quando ele tem a assinatura do artesão. E é assim que Ele se manifesta hoje, nos tornando um vaso, que às vezes você olha no espelho e fala, está remendado, mas o que Ele está querendo colocar aí dentro hoje, irmão, aleluia, vai atribuir muito valor. Passe a se enxergar como aquele que carrega algo valioso. Deixa de procurar o valor no barro, nunca haverá. Lembra, ele achou esse recipiente lá onde ninguém quis. Foi Ele que limpou, Ele que restaurou. Não tinha nada, pobre, cego e nu. Mas Ele amou em primeiro lugar, trouxe e foi atribuindo valor. Aleluia, aleluia, aleluia. E no final desse processo, Ele coloca a assinatura do artesão. Ele deixa a digital dele impressa em nós. A nossa vida, irmão, precisa refletir essa digital. Onde nós passarmos, as pessoas não podem olhar para nós como objeto valoroso, mas eles têm que ver a digital de Deus na nossa vida, irmão. Aleluia. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, até que nada mais importe. Até desenvolver um nível, Marcelo, de relacionamento com Deus, onde nós vamos ter ambiente e espaço para fazer perguntas sinceras para Ele. Eu separei um salmo aqui. Meu Deus, comecei a pregar agora. Tá certo o relógio aí?
Tô brincando, tá? Eu sei que tá. Vocês são top, parabéns. Dá uma salva de palmas para a nossa equipe de mídia e técnica, por favor. Olha o que o salmista, no Salmo 10, versículo 1, declara: por que, Senhor, ficas tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Salmista, se você ler todo o livro de Salmo, você vai ver que, às vezes, você vai ver muito da alma do salmista ali, expressões sinceras, porque ele chegou a um nível de desenvolver relacionamento com Deus, mesmo o Espírito estando sobre ele. Para todo esse povo bíblico, nós temos uma grande vantagem deles, principalmente da velha aliança. Eles nunca conseguiram e não conseguirão ter o que nós temos, que é a possibilidade, Marcelo, de não carregar um Espírito sobre nós, mas carregá-lo aqui dentro, irmão. O Espírito sobre guiava eles. Ele precisava de um ambiente, ele precisava de um altar, de um sacrifício, de um tabernáculo, ele precisava de coisas, porque era a porção deles. Agora nós estamos em um tempo que a única coisa que nós precisamos é um coração sincero na presença de Deus, um coração que deseja ardentemente conhecê-lo quem Ele é. Hoje de manhã na nossa reunião pastoral eu fiz uma brincadeira ali entre eles, citei um exemplo, falando que eles conhecem um pastor Marcelo, pastor AD conhece, aliás, eu conheço um pastor Laurito, foi o exemplo que eu dei, né? Agora, Ana Laura conhece um pastor Marcelo, o Lucas e o Derek conhecem outro pastor Laurito, que eu não conheço, e talvez o que a Ana Laura conhece, eles também não conheçam. Agora, o que a Desirê conhece, a pastora Desirê conhece, o pastor Laurito, talvez nem o Lucas e o Derek conheçam. O que a pastora Tati me conhece, talvez nem a Ana Laura conheça. Porque são níveis de intimidade diferentes. Quanto mais íntimo, maior a revelação da essência. Faz sentido ou não? Estão comigo, estão entendendo? Quanto maior a intimidade você tem, maior o nível de acesso e de revelação da essência. Com Deus não é diferente, irmão. Agora cabe a nós entender que Deus não tem filhos prediletos. Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. Deus não tem filhos prediletos. Sabe o que Ele tem? Ele tem aqueles que preferem Ele, irmão. Meu Deus. Na hora de escolher uma decisão, eu vou para onde? Eu escolho onde tem Deus. Eu vou por qual caminho? Eu vou por esse que tem Deus. O que vai ter lá? Não sei, mas Deus está aí, tá, então eu vou lá. Ele tem filhos assim, irmão. Não, mas a minha agenda... Peraí, mas Deus está nessa agenda? Eu vou precisar de Deus nesse caminho aí? Se eu vou precisar de Deus, eu vou, irmão. É impossível para mim, mas a dependência nele eu vou. É possível para mim, então eu tenho condições de fazer, eu tenho condição de quebrar a cara, irmão, porque eu não vou depender dele, eu vou depender de mim. Talvez nós já estamos há tempo demais quebrando a cara e nos cansando, porque na hora de tomar a decisão não vamos onde Deus está e onde haverá dependência dele, onde nós escolheremos ele. Estamos escolhendo aquilo que é seguro para nós, mas o que é seguro para nós depende só de nós, e aí a gente vai lá e quebra a cara, porque a gente é falho, erra, acerta. É só comigo? Deus não tem filho predileto, irmão. Ele não trata uns com uma porção e outros com outra. A grande diferença está no comportamento do filho para Deus. É igual os 12 discípulos começar a tacar pedra e fazer trançapé lá no João, né? João andando do ladinho de Jesus lá, e os discípulos, ô puxa saco, aí traçando a perna assim para ele cair, fazer pirraça com o João.
Podia olhar ele, o mais novo da equipe, e justificar a hostilidade com ele por conta de ser, tira a pegação de pé, a gente precisa ensinar ele. Sabe o que na verdade eles queriam, irmão? Era estar na posição dele. Era poder também reclinar a cabeça no peito de Jesus. Mas Jesus não falou para nenhum dos discípulos: bem-aventurado aquele que vier e deitar a cabeça no meu peito. Falou, não? Onde está escrito esse versículo? Lá em Eclesiastes, né? Sabe o que tinha? Um mestre sentado à mesa. O pai no mestre e ele no pai. João viu e falou: opa, se o pai está aí dentro, meu Deus, se o pai está aí dentro, aleluia. Que Filipe não conseguiu notar, talvez era o agente motivador de João, irmão. Deus está aí dentro, deixa eu estar pertinho. Foi o único, de todos os discípulos de Jesus, a igreja dele era grande, irmão, tinha mais de 15 mil pessoas, ele fazia o culto para 15 mil lá. E vou te falar, hein, vocês não gostam de culto que demora mais de 1h30, o culto lá ele levava era dias, tá? Precisava até do milagre da multiplicação para os crentes ficar de pé, porque eram dias no culto da igreja de Jesus. Só que quando ele saía da multidão da igreja dele, e ele ia só para aqueles que era necessário que vissem ele subindo, já era 500 pessoas. Precisava do testemunho, não, eu vi. Só que você ouvir uma meia dúzia de gente falando a mesma história, pode parecer uma história combinada entre si, sim ou não? Agora você ouvir 500 pessoas contando a mesma história, aí já é mais difícil de 500 pessoas combinar, as 500 aceitar, irmão. É difícil ter consenso entre marido e mulher. Quem dirá ter consenso em 500 pessoas? Mas os 500 na beira da praia testemunhando, não, nós vimos Jesus subindo e ele sumiu nas nuvens. Eram os necessários, 500. Ele sai dos 500, ele vai para aqueles que ele envia em missão, 70. Está achando que Jesus era pouca coisa, irmão? A gente só fala de 12 porque era a equipe dele. Mas a igreja dele vem desde os milhares para centenas, para os trabalhadores, aqueles que são 70 servos. Quantos aqui estão servindo em algum ministério? Levanta a sua mão assim, ó. Fala assim: eu sirvo na mídia, eu sirvo na técnica, eu sirvo no louvor, eu sirvo na intercessão. Um que serve em algum lugar aqui da igreja. Esses são os trabalhadores hoje que estão servindo aqui, ó. E eu quero te estimular. Se você ainda não serve em algum ministério da igreja, faça. Você vai ter o seu nível de maturidade espiritual elevado. Agora, quando ele precisa enviar, Caio, são 70 ali, que voltam contando os testemunhos, expulsando demônio, curando pessoas. Mas na equipe de Jesus eram 12. Dos 12, um era meio esquisito. Então 11. Dos 11, quando ele se retirava para orar, eram 3 que estavam junto com ele. Eu volto a te dizer, irmão, não tem a ver com ele ter prediletos ou não, tem a ver com aqueles que se aproximam mais dele. Agora dos 3, irmão, que viram Jesus sangrando, que viram Jesus no seu pior momento, pastor Oneide, viram Jesus, Mateuzinho, no momento que ele queria desistir da missão dele, rogou ao Pai 3 vezes para desistir da missão dele, e no pior momento, Wallace, da vida de Jesus, os 3 estavam lá. O pior momento de Jesus, irmão, não é a cruz. A cruz é uma vitória. A cruz não é, nossa, dozinha, mataram ele. Irmão, tentaram prender ele antes do tempo e não conseguiram. É impossível o homem tentar tirar a vida de Jesus e conseguir sem que ele a entregue. A cruz é um ato de redenção, é um ato de entrega. A cruz foi proposital, não aconteceu por acaso.
A cruz é um altar erguido. E naquele momento, dos 3 íntimos, pastor, só tinha um. Aos pés da cruz. Irmão, nessa história toda, eu tenho medo muito grande de ter ficado lá na praia. Talvez ter chegado até os 70. Aqueles que estão fazendo em nome de Deus. Só que eu corro um grande risco, Raquel, de um dia chegar diante dele, falar para ele: pai, eu fiz em teu nome. E ele fala assim para mim: eu não te conheço. Você fez os teus projetos, você fez o que você achava que era fazer. Você quis copiar um método, você quis copiar um modelo. Eu não tinha nada daquilo. Me perdoa, Pai, de fazer a minha vontade. Espírito Santo. Me dá forças, Pai, em nome de Jesus. Para não ficar no fazer, mas de sentar nessa cadeira e te ouvir falar em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor disse: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios. Mas o coração está longe. Irmãos, esses dias eu estive numa conferência que o pastor Ademar de Campos ministrou. 73 anos de idade. Dos 73, eu acho que 72 era ministério. Mais de 1000 músicas gravadas. Ministério consolidado. Eu fiquei com vergonha, pastor. Vi aquele homem sem banda, sem mídia, sem holofote, sem segurança. Ele com o filho dele, um violão, trouxe uma presença de Deus tão grande naquele lugar. Jesus, leva-nos a esse lugar, Pai, de desfrutar, Senhor, da Tua presença, mais do que te adorar com canções, desfrutar aquele homem ajoelhado, chorando na presença de Deus, como se fosse o primeiro dia. Ele não conseguiu nem levantar para ministrar. Pastor Lau, eu olhava para mim e falava assim: meu Deus, se dobrar a minha idade, não chega na idade do homem. Eu coloco tanta coisa como prioridade na minha vida e tenho trocado o meu lugar de desfrutar da presença de Deus. Perdoa, Pai. Convite a todos nós nessa manhã que é só um. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem aqueles que o querem mais. Aqueles que se disponibilizam, não pelo
aquilo que Ele pode fazer, mas por desfrutar da presença dEle. Eu quero que o Espírito Santo ministre ao seu coração algo muito forte. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Adão, onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, e por estar nu eu me escondi. Sabe, Fran, uma coisa que me constrangeu muito foi parar para avaliar se tantos compromissos, tanta agenda, tanta correria, será que eu não estava querendo esconder a minha nudez? Correndo de estar na presença, porque na presença nós somos confrontados em amor, irmão. Meu Deus, na presença nós passamos a ver de outra forma, e nós sabemos disso. Eu me vi na história de Adão, quando Deus chega no jardim e chama Marcelo. Tenho ouvido Ele me chamar já faz tempo, mas nunca dá tempo por conta dos meus compromissos, da minha agenda, da minha rotina. E a cada dia que passa parece que eu atribuo mais um espaço lá na minha agenda para um novo compromisso. O WhatsApp tá uma loucura, eu mal consigo olhar aquele treco ali, porque quando eu abro, eu acho que o povo vê que eu estou online e começa pum, 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 pum. Será que eu não tenho colocado os compromissos como a fuga para que a presença não denuncie a minha nudez? Eu estou falando de mim aqui porque eu não quero expor ninguém nessa manhã, não é o propósito, o objetivo. Estou aqui abrindo meu coração para os meus irmãos, a minha igreja. Se eu não puder fazer isso com vocês, que eu amo e que vocês, eu acredito que me amem, eu vou fazer isso onde, irmão? Mas se coloque no meu lugar agora. Faça da minha fala aqui a sua fala. Quanto tempo que você sente Jesus te chamando para estar na presença, sem ter que ir lá orar para ter uma palavra, sem ter que ir lá orar para ter uma música, sem ter que ir jejuar porque vai para a casa de paz, sem ter que ir ler o texto porque tem que ministrar numa célula, porque tem que ir. Quanto tempo você não dança na presença de Jesus? Só você e Ele no seu quarto. Quanto tempo você não ora em línguas? Quanto tempo você não canta em uma linguagem espiritual para Ele? Eu quero encerrar aqui com um outro versículo. Não vou ler ele todo, só vou citar ele aqui. A nossa vida, ela sobe diante do altar do Senhor como o aroma de Cristo. Há quanto tempo o Pai não sente o seu cheiro, irmão, subindo diante do altar dele? Há quanto tempo Ele não desfruta daquilo que Ele plantou, que Ele comprou, que Ele semeou na sua vida? Os olhos no seu lugar. Faça uma oração sincera ao Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir por essas veredas do seu coração.
Deixa Ele te convencer de algo. Não estou aqui para tentar te convencer a nada, irmão. Eu estou aqui abrindo o meu coração. Eu estou aqui ficando nu na presença de vocês. Tenha um tempo com Deus, sem pensar em nada, só você e o Espírito Santo. Se for necessário, irmão, gritar, grita na presença dEle. Se for necessário chorar, chore. Se Ele te constranger a se levantar e ir lá pedir perdão para alguém agora, faça. Faça. Talvez Ele está chegando aí no jardim do seu coração e gritando: ei, onde você está? Eu quero ter um encontro contigo. Senta aqui, filho. Eu quero falar com você nessa manhã. Há quanto tempo eu não escuto a sua adoração sincera? Não só boca que ora e lábios que cantam, mas um coração perto de mim. Quanto tempo, filho, que você está trocando o fazer pelo ser, está trocando as tarefas, está trocando o ministério, se embebedando com a vinha e deixando o nosso tempo secreto, o nosso relacionamento. Pai, está com saudade de sentir o teu cheiro na presença dEle. Faça o teu aroma invadir o céu nessa manhã, em nome de Jesus.